Iniciaremos agora mais uma sessão do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo. Para melhor aproveitamento dos trabalhos, pedimos, por favor, a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou, se necessário, coloquem no modo silencioso. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário verificar a lista de presença. Senhor presidente, 9 vereadores assinaram a lista de presença. Havendo o número legal de vereadores presentes, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos para que de pé façamos a oração do Pai Nosso. Solicito do vereador pastor Josué que efetue a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada e em seguida cantemos o hino nacional. Como no céu, nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinará para todos sempre. Amém. Dando início ao expediente, solicito do primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 03/2020, de 17 de fevereiro de 2020, folha 1. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, o Estado de Mato Grosso do Sul, os vereadores Antônio Coral Costa, Clodenide Ferreira de Freitas, Aimee Monique Castro Lima Garcia, João Freire Leite, José Messias de Souza, Josué Nogueira Martinez, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, Rui Fernandes Castelo Branco,
Tereza de Jesus da Silva Souza. Verificando haver número legal de vereadores presente, o presidente da mesa diretora, vereador Rui Fernandes Castelo Branco, declarou aberta a presente sessão ordinária. Solicitou a todos que ficassem de pé para efetuarem juntos a oração do Pai Nosso, ouvir a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada, efetuada pelo vereador Josué Nogueira Martinez, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E em seguida cantarem o hino nacional. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Josué Nogueira Martinez, que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente colocou a ata em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de resolução número 01/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Após a leitura, o presidente determinou ao departamento administrativo que encaminhasse o referido projeto de resolução às comissões para análise e posterior emissão de parecer. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente aos projetos de lei complementar número 0102/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, e projeto de lei complementar número 03/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Não havendo mais matéria a tratar durante esse expediente, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores e solicitou àqueles que quisessem fazer uso da palavra que fizessem suas inscrições junto ao primeiro secretário, que o tempo máximo para discurso era de 5 minutos para cada vereador. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Aimee Monique Castro Lima Garcia, João Frei Leite, Antônio Coral Costa, folha número 2, Messias, José Messias de Souza, Tereza de Jesus da Silva Souza, José Nogueira Martinez, senhor presidente. Em atendimento ao disposto no artigo 164 do Regimento Interno desta Casa de Lei, verificado haver quórum para deliberação, o presidente declarou aberta a ordem do dia e comunicou as matérias a serem deliberadas. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei complementar número 01/2020, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Santa Rita do Pardo, MS, e das outras providências. Por solicitação do primeiro secretário e após consultar o plenário, o presidente dispensou a leitura do mesmo e colocou em discussão. Fez uso da discussão o vereador Josué Nogueira Martinez. Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o projeto de lei complementar em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar número 02/2020 em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres e após consultar o plenário, o presidente dispensou a leitura do referido projeto de lei e colocou o mesmo em discussão. Fez uso da discussão os vereadores Cledenito Ferreira de Freitas. Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o projeto de lei complementar no 02/2020, concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Santa Rita do Pardo, MS, que integram o plano de cargo e carreiras do Magistério Público Municipal e da outras providências. Em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei. Folha número 3, complementar número 03/2020, em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os pareceres em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres e após consultar o plenário, o presidente dispensou a leitura do referido projeto de lei e colocou o mesmo em discussão. Fez uso da discussão o vereador Josué Nogueira Martinez. Não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o projeto de lei complementar número 03/2020, que concede um reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, MS e da outras providências. Em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Após cumprir o determinado na ordem do dia e não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia nos termos do regimento interno, o presidente fez suas considerações finais e declarou encerrada a presente sessão às 20h05. Foi determinada a lavratura da ata, que vai por mim assinada e pelos demais vereadores. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal, vereador Alfeu Cândido, em Santa Rita do Pardo, estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei complementar número 004/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Pode ler o ofício, né? O correto é fazer a leitura agora. É porque, veja bem, votação, ele já foi todo trabalhado nele, aí vai a votação. É mais demorado, porque na votação dele vai pedir a leitura dele de novo. Aí que nós vamos pedir a dispensa. São 61 artigos. Eu acho que o que pega mais mesmo é as tabelas, né? Essas tabelas aqui, ó, para ler elas, né? Eu acho que as tabelas que poderia dispensar. Porque o corpo é o... E ainda existe um dispositivo de estender a sessão. Colaboração dos colegas, se for possível, né? Ofício número 116/2020 do gabinete. Santa Rita do Pardo, 19 de fevereiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Rui Fernandes Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul. Objeto: encaminhamento e solicitação de tramitação do projeto de lei complementar número 04, de 19 de fevereiro de 2020. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência e ilustre pares o anexo projeto de lei complementar número 04, de 19 de fevereiro de 2020, que altera dispositivos das leis complementares número 12/2007, Estatuto dos Servidores, número 13/2007, Plano de Cargos, Planos de Carreiras e Renumeração da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, e o número 09/2007, o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério de Santa Rita do Pardo, altera a Lei Complementar número 01/2018, que estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, revoga e extingue a Lei Complementar número 01/2005 e das outras providências, para solicitar de Vossa Excelência e dos distintos pares fazer tramitar e aprovar o projeto de lei complementar em questão, requerendo sua tramitação na forma estatuída da lei orgânica e também do regimento interno deste Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência e os distintos pares desta Casa de Leis sua aprovação à unanimidade, na forma da lei. Atenciosamente, Cacildo Dago Pereira, o prefeito. Agora vamos, né? Projeto de lei complementar número 04 de 19 de fevereiro de 2020. Por favor, se eu pular alguma letra, pode me alertar, por favor. Altera o dispositivo da lei complementar número 012/2007 do Estatuto dos Servidores, número 013/2007, Plano de Carreiras e Renumeração da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, e número 09/2007 do Plano de Carreiras e Renumeração do Magistério de Santa Rita do Pardo, altera a Lei Complementar número 01/2018, que estabelece a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo, revoga e extingue a Lei Complementar número 01/2005 e das outras providências.
O prefeito de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Esta lei altera dispositivos da Lei Complementares número 012/2007, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita do Pardo, número 013/2007, do Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rita do Pardo, e número 09/2007, do Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais do Magistério de Santa Rita do Pardo, e revoga os dispositivos e leis que menciona, capítulo 1º, da alteração das disposições da Lei Complementar número 012/2007, artigo 2º, fica alterado o artigo 43 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 43. Durante o estágio probatório não será possível a cedência do servidor ainda não estável para órgão ou entidade não integrante da estrutura do Poder Executivo Municipal, ficando na hipótese de afastamento por motivo de licença sem vencimento suspenso o estágio probatório. Artigo 3º. Fica alterado o artigo 49 da Lei Complementar número 012/2007, sendo inseridos os incisos 1, 2 e 3, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49, o 1º. Ao servidor ocupante do cargo estável que requer sua exoneração, aposentar-se, tiver declarada a sua invalidez definitiva por órgão da Previdência Oficial ou falecer, excepcionadas as hipóteses de demissão em decorrência de culpa comprovada em processo administrativo disciplinar, PAD, e que tiver cessado o seu vínculo estatutário para desligamento definitivo da administração municipal, será concedida uma indenização de uma remuneração permanente do respectivo cargo para cada ano inteiro de efetivo exercício na Prefeitura Municipal, entre a data da posse e a data da promulgação desta lei, cuja indenização é nesse ato estendida exclusivamente aos servidores de carreira que já tomaram posse até a data da publicação dessa lei. Inciso 2º, é isso? Parágrafo 2º. Obrigado. A partir da data de promulgação dessa lei complementar, os atuais servidores de carreira manterão o direito de indenização descrito no parágrafo 1º deste artigo, garantindo-se os valores já adquiridos para cada ano trabalhado até esta data. E desta data em diante, para quem perceba a remuneração superior ao teto, há limitação do teto de remuneração mensal de cada ano trabalhado, a soma no valor equivalente até 3 vezes a menor remuneração paga pela municipalidade no momento da desinvestidura do cargo, garantindo-se aquele que percebam remuneração aquém do teto. A integralidade da remuneração permanente do cargo. Parágrafo 3º. Ficam excluídos das previsões contidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo os servidores empossados após a promulgação desta lei complementar. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 2º do artigo 5. Abençoado. Parágrafo 2º do artigo 52 da LC número 02 de 2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 52, omisses. Parágrafo 2. Não poderão ocupar cargo em comissão quem tenha sido aposentado por invalidez, salvo se insubsistentes os motivos que determinaram a invalidez, e os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não submetem a regra da aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, cujo limite de idade atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, não existindo qualquer idade limite para fins de nomeação para cargo de livre
nomeação e exoneração, cargos em comissão. Artigo 5º. Insere-se no parágrafo 7º o artigo 78 da Lei Complementar nº 012/2007, com a seguinte redação: artigo 78, omissos. Parágrafo 7º. Não são considerados férias os períodos de recesso de Natal e Ano Novo, bem como o recesso de julho na rede municipal de ensino. Artigo 6º. Fica alterado o artigo 79, parágrafo 1, 2, e sendo inserido o parágrafo 3º da Lei Complementar nº 012/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 79. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço. Parágrafo 1º. O impedimento decorrente de necessidade de serviço para o gozo de férias pelo servidor não será presumido, devendo a chefia imediata fazer comunicação escrita do fato ao órgão responsável pela gestão dos recursos humanos. Parágrafo 2º. Se o servidor deixar por qualquer motivo de gozar férias, poderá ser indenizado pelo período mais antigo não gozado, se comprovado que não gozou as férias no período devido. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de interesse público e por razões diversas, não for conveniente o gozo de férias por parte do servidor público, poderá o mesmo ser indenizado pelas férias não gozadas no período devido. Artigo 7. Fica alterado o caput do artigo 82 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 82. O membro do magistério, quando em atividade docente, gozará de 30 dias de férias regulares ao término do ano letivo e 15 ou mais dias de recesso em julho, conforme o calendário escolar. Artigo 8º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 82 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: parágrafo 1º. Não há incidência de adicional de férias nos períodos de recesso, nem de trabalho extraordinário, quando necessário o trabalho do professor para a consecução dos trabalhos de cumprimento do calendário escolar. Artigo 9. Fica alterada a redação do artigo 89 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 89. Não se consideração as licenças referidas nos incisos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 86, a servidor na condições de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 10. Fica alterada a redação do artigo 130 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 130. O servidor, se afastado nos termos do inciso 1 do artigo 127, ficará obrigado a restituir o que percebeu durante a licença. Se nos 12 meses subsequentes ao término da licença ocorrer a sua exoneração, demissão ou licença para trato de interesses particulares. Artigo 11. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 136 da LC número 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 136, omissos, parágrafo 2º. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o deslocamento necessário para acesso ao estabelecimento de ensino ou da repartição sem prejuízo do exercício do cargo, devendo, para fins de comprovação da necessidade de horário especial decorrente do estudo, ser apresentado semestral ou anualmente, ou ainda de acordo com a periodicidade dos termos ou anos escolares, comprovante de matrícula ou instrumento análogo que forneça prova plena de condições de estudante e de necessidade de concessão de horário diferenciado
em prol da capacidade e formação do servidor em qualquer modalidade de estudo. Artigo 12. Fica alterada a redação do inciso 2 do artigo 142 da LC número 012/2007, passa a ter a seguinte redação: artigo 142, omissos. Segundo, fica estabelecida a tolerância de 60 minutos ao mês para apuração do ponto dos servidores para controle de entrada e saída, sendo que, na hipótese ser extrapolado o tempo de tolerância estabelecido neste artigo, ter-se-á os descontos proporcionais de remuneração mensal aos minutos registrados com atrasos de entrada e ou antecipação da saída, cujos descontos somente ocorrerão a partir dos 61º minutos em diante de ausência injustificada ao serviço ao mês. Artigo 13º. Fica alterado o artigo 157 da Lei nº 012/2007, que passa a ter a seguinte redação: o artigo 157, o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor efetivo para cada ano, anuênio de efetivo exercício no município, incidente sobre o vencimento do respectivo cargo efetivo. Parágrafo 1º, o adicional corresponde para cada anuênio completo 1% até o limite de 40%. Artigo 14. Insere-se os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 211 da Lei Complementar número 12/2007, que passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 211, omissos. Parágrafo 4º. No caso de decretação de prisão preventiva, provisória ou temporária, ou outra espécie de prisão de caráter cautelar, que impeça ao servidor o exercício da função, enquanto perdurar a segregação da liberdade, com a suspensão automática do vínculo estatutário e também a suspensão de remuneração do servidor. Parágrafo 5º. Os servidores que atuam diretamente com crianças e adolescentes serão suspensos de suas atividades laborais específicas enquanto responderem ao processo de caráter sexual, violência doméstica, tortura, entorpecentes, mantendo-se neste caso o vínculo estatutário, devendo cumprir outras funções que não guarde contato direto com crianças e adolescentes, até o trânsito em julgado, podendo todavia haver o retorno de suas atividades específicas na hipótese de haver absolução ou improcedência da ação em decisão da primeira instância. Senhor presidente, auxílio ao universitário 2 aqui. Secretário, melhor dizendo. Parágrafo 6º. Na eventual hipótese de afastamento previsto neste artigo, o servidor será readaptado de acordo com a conveniência e oportunidade da administração. Artigo 15. Insere o inciso 11 do artigo 212 da Lei Complementar número 12/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 11. Condenação transitada em julgada de crimes de caráter sexual, violência doméstica, tortura e entorpecentes com cumprimento de pena inicial em regime efetivamente fechado. Capítulo 2º. Da alteração das disposições da Lei Complementar número 13/2007. Artigo 16. Fica alterado o artigo 4º, itens 6º e 10º da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 4º. 6º. Classe, escala hierárquica vertical que indica os valores dos vencimentos do cargo segundo o tempo de serviço na carreira e identificada por números. 10º. Nível, escala hierárquica horizontal identificada por letras que define os valores dos vencimentos dos cargos
que compõem as carreiras do plano segundo padrões estabelecidos em lei. Artigo 17. Fica alterado o artigo 11 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 11. As carreiras que integram o Serviço Público Municipal divide-se em magistério e demais servidores. Artigo 18. Fica alterado o artigo 12 da LC número 13/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. As categorias funcionais que compõem o plano de carreiras e remuneração têm as seguintes denominações: A. TSM, Técnico Superior Médio. B. TNS, Técnico de Nível Superior. C. TNM, Técnico de Nível Médio. D. ANF, Assistente de Nível Fundamental. E. ANB, Auxiliar de Nível Básico. Artigo 19. Fica alterado o artigo 13 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Os cargos que compõem cada uma das categorias funcionais prevista no artigo anterior são subdivididos em funções previstas no anexo 1, que serão identificados no ato de provimento de candidato nomeado após aprovação em concurso público. Artigo 20. Fica alterado o artigo 15 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. A progressão funcional se dará pelo critério do merecimento e da meritocracia e é estabelecido pela escala numérica de 1 a 13, que vai adicionar 6% para cada triênio, por meio de avaliação satisfatória, conforme tabela 3 do anexo 1. Artigo 21. Fica alterado o caput do artigo 16 e inserido seu parágrafo único da LC número 013/2007, artigo 16. O adicional por tempo de serviço se dará automaticamente e será processado pelo setor do RH no mês seguinte e do aniversário de posse do servidor. Parágrafo único. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o servidor estiver afastado do trabalho para tratamento de saúde por motivo de doença em pessoa da família, a gestante ou adotante, prêmio, assiduidade e para prestação de serviço militar, todas as licenças expressamente previstas no artigo 86, incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da LC número 12/2007. Artigo 22. Fica alterado o artigo 17 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. A progressão vertical se dará mediante o resultado... Só questão de ordem. O nobre secretário, nós estamos tratando do artigo da lei LC 013, mas esse parágrafo no artigo 16, melhor, do artigo 21, parágrafo único, ele está tratando da LC 012. Então, há erro de redação, que fique atento à comissão de legislação para essa correção, pois as tratações da LC 012 já encerraram-se. Nós entramos na LC 013 e está citado aqui a LC 012 novamente, 012/2007. Atenta a esse parágrafo único do artigo 21, final ali da mudança do artigo 16 da LC 013. Artigo 21, o parágrafo único encerrando este artigo.
Artigo 22. Fica alterado o artigo 17 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. A progressão vertical se dará mediante o resultado satisfatório na avaliação pessoal de merecimento, que será realizada através de escala numérica, conforme constante da tabela 3 do anexo 1, nos meses seguintes, ao que se completar 3 anos da posse ou da avaliação anterior, sem ocorrência de penalidades, independente de requerimento, e observará os seguintes critérios. Primeiro, qualidade do trabalho. Segundo, pontualidade. Terceiro, disciplina. Quarto, assiduidade e aproveitamento. Quinto, conhecimento. Sexto, atenção. Sétimo, dedicação. Oitavo, educação. Nono, espírito de equipe. E 10º, iniciativa. Parágrafo 1º. Fica automaticamente excluído da avaliação trienal prevista no caput deste artigo, para fins de promoção vertical, naquele ano, os servidores que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: b. mais de 4 faltas injustificadas em cada ciclo anual; c. o servidor que tiver recebido qualquer das penas administrativas previstas neste estatuto em decorrência da imposição das penalidades previstas no artigo 208 da Lei LC número 012/2007, em decorrência ou processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. Atestados médicos acima de 3 dias obrigatoriamente serão submetidos à inspeção médica oficial para fins de avaliação da verossimilhança das informações e da efetiva condição do servidor de estar ou não acometido por qualquer enfermidade comprometedora da capacidade laboral, cuja junta médica ou profissional médico e a respectiva regulamentação será estabelecida por meio de decreto municipal, e somente considerar-se abonada a falta na hipótese de avaliação médica convalidar as informações do respectivo atestado apresentado pelo servidor. Parágrafo 3º. Atestados médicos de até 3 dias, recorrente ou mais de 2 vezes a cada mês, deverão igualmente serem submetidos à inspeção médica oficial, que fará avaliação de verossimilhança das informações e da efetiva condição do servidor de estar ou não acometido por qualquer enfermidades comprometedora da capacidade laboral, nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Na hipótese de o servidor não preencher os requisitos previstos neste artigo para avaliação trienal, manter-se-á válidas as avaliações positivas já obtidas, não havendo o perdimento desses anos em que não houvessem restrições à progressão vertical, excluindo-se os exercícios em que haja imposição de penalidade ou situação impeditiva, e após 3 anos consecutivos ou alternados de avaliação positiva, haverá possibilidade de progressão vertical mediante os processos de avaliação previsto nesta lei. Artigo 23. Fica alterado o artigo 18 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. A avaliação será feita por 3 servidores, sendo um do mesmo setor de trabalho ou chefe imediato e o titular da secretaria, que preencherão o formulário constante do anexo 2, sendo identificado do avaliador
e os remeterão em um mesmo envelope para o RH contabilizar a pontuação e proferir o resultado, sendo considerado satisfatória a avaliação de 60 pontos em pelo menos 7 dos critérios avaliados. Parágrafo 1º. Em caso de reprovação, o avaliado poderá recorrer ao prefeito municipal que, em conjunto com o secretário de administração e governo e o diretor do Departamento de Recursos Humanos, julgarão o recurso em no máximo 60 dias. Parágrafo 2º. Proferido o resultado da hipótese de provimento de recurso, a concessão da progressão será processada pelo setor de recursos humanos, que processará a progressão para o mês subsequente ao da avaliação. Parágrafo 3º. Se não for promovida a avaliação nos prazos estabelecidos no artigo 17, o servidor passará a receber a progressão temporariamente até que realize a avaliação, não sendo exigida a restituição em caso de reprovação posterior. Parágrafo 4º. É obrigatória a realização da avaliação, cuja competência e responsabilidade é do titular da respectiva secretaria onde esteja lotado o servidor, sendo que o setor de recursos humanos notificará o secretário titular da pasta quanto à avaliação prevista neste artigo para seu processamento. Parágrafo 5º. O servidor em estágio probatório será submetido semestralmente à mesma avaliação, enquanto perdurar o estágio probatório, sendo que a última avaliação será também aproveitada para a concessão da primeira progressão vertical. Parágrafo 6º. O servidor que não atingir a pontuação mínima nos fatores de avaliação do estágio probatório será exonerado por insuficiência de desempenho antes de completar os 3 anos e ser estável reconduzido ao cargo anterior. Artigo 24. Fica alterado o artigo 19 da LC número 13/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 19. Os cargos de provimento efetivo constam no quadro permanente detalhado na tabela 2 do anexo 1.com. Primeiro, as funções, sua respectiva remuneração, carga horária semanal e os requisitos de provimento. Segundo, as atribuições. Artigo 25. Fica alterado o artigo 20 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 20. Os cargos em comissão e função de confiança agrupam-se pela natureza das atribuições, direção, chefia e assessoramento técnico e classifica-se segundo o grau de responsabilidade e por decisório a posição hierárquica e a complexidade das atribuições nos seguintes subgrupos. Primeiro subgrupo: 1. Direção e chefia. Agrupa os cargos que se destinam ao atendimento de atividades típicas e características de direção, chefia, coordenação, supervisão dos órgãos e entidade que integra a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal. Segundo, subgrupo 2, assessoramento. Agrupa os cargos que se destina ao atendimento de atividades típicas e características das atribuições de planejamento, assessoramento e assistência técnica dos órgãos ou entidades da Prefeitura Municipal. Artigo 26. Fica alterado o artigo 21 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação: artigo 21. Os cargos em comissão e funções de confiança
são de livre nomeação pelo prefeito nos termos do artigo 37, incisos 2º e 5º da Constituição Federal. Artigo 27. Fica alterado o artigo 22 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 22. Os símbolos e denominação dos cargos em comissão da Prefeitura Municipal são os constantes da tabela 1 do anexo 1 da LC número 01/2018, em conformidade com a hierarquia funcional e a estrutura organizacional do Poder Executivo. Artigo 28. Fica alterado o artigo 24 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 24. Os requisitos para a nomeação do responsável por cada divisão ou subdivisão administrativa e assessorias, assim como secretarias, diretorias e demais funções, estão descritas na tabela 2ª ou 2 do anexo 1 da LC número 01/18, bem como as respectivas atribuições. Artigo 29. Fica alterado o artigo 25 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 25. O servidor designado para exercer função de confiança receberá gratificação de acordo com a respectiva escolaridade e de conformidade entre as atribuições da função que for designado, conforme parâmetros constantes do anexo 1 da LC número 01/2018. Artigo 30. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 27 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 27, omissis. Parágrafo 2º. Dos afastamentos e licenças, conforme situações previstas em lei, o servidor, ao retornar, não manterá obrigatoriamente a sua lotação originária, observando-se em cada caso a conveniência administrativa. Artigo 31. Fica alterado o artigo 29 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 29. O ingresso nos cargos de carreira dar-se-á na classe 1, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, atendidos os requisitos para provimento fixados em lei, regulamento e no edital da abertura do concurso. Artigo 32. Fica alterado o artigo 49 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 49. As vantagens financeiras são identificadas por adicionais e gratificações que serão atribuídas em razão do cargo da função ou como vantagem pessoal, tendo por fundamento a natureza da função, as condições de exercício da função e ou dos locais de trabalho. Artigo 33. Fica alterado o artigo 55 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 55. Os vencimentos dos cargos efetivos integrantes das categorias funcionais que compõem as carreiras permanentes, bem como os temporários deste município, estão descritas nos anexos desta lei. Artigo 34. Fica alterado o artigo 58 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 58. A remuneração dos cargos em comissão
e os respectivos percentuais da gratificação pelo exercício de função de direção, coordenação, chefia, supervisão ou assessoramento são fixados na Lei Complementar número 01/2018 e suas alterações. Artigo 35. Fica alterado o artigo 59 da LC número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 59. O servidor efetivo, ao ser designado para a função de direção, coordenação, chefia, supervisão ou assessoramento, poderá optar pela remuneração integral do cargo em comissão ou pela respectiva gratificação dos termos da LC número 01/2018. Artigo 36. Fica alterado o artigo 61 da LC 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 61. Os adicionais são vantagens pecuniárias conferidas ao servidor em caráter permanente. Artigo 37. Fica alterado o artigo 64 da LC, número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 64. As gratificações se constituem de vantagens pecuniárias concedidas em caráter temporário, assim identificadas. Primeiro, função gratificada. Pelo exercício de função gratificada atribuída a servidor designado para seu exercício pelo prefeito municipal, conforme percentuais e condições básicas fixados na LC número 01/2018. Segundo, produtividade atribuída em função da obtenção de resultados prefixados em regulamento no exercício das atribuições vinculadas à respectiva função e ou pela participação em programas de competência privativa da Prefeitura Municipal, até o teto de 100% sobre a remuneração base da função ocupada pelo servidor. Terceiro, periculosidade. Para compensar o trabalho que expõe o servidor a risco de vida em razão das condições e métodos de trabalho classificado como perigoso, segundo o laudo técnico do trabalho no percentual de 30% sobre a remuneração base da função. Quarto, insalubridade. Para compensar o trabalho que expõe o servidor a agentes nocivos à saúde, considerando a natureza e intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos, segundo o laudo técnico do trabalho, e nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente nos percentuais de 10%, 20% ou 30% sobre a menor remuneração paga pelo município. Quinto, serviço extraordinário. Para compensar o servidor pelo trabalho realizado em horas excedentes ao expediente diário normal, quando não for possível a sua compensação dentro do mês, limitada e 2 horas por dia, sendo cada hora remunerada à razão de 50% de acréscimo à hora normal ou 100% se o trabalho for prestado em dias que não tenha expediente normal da Prefeitura Municipal ou da repartição onde esteja lotado o servidor e eventuais necessidades, além da prevista neste artigo, será regulamentado por decreto municipal. Sexto, serviço específico temporário. Para compensar o servidor que atuar em grupos ou comissões de trabalho, pregoeiro
ou outra atividade designada especificamente e por tempo determinado pelo prefeito municipal, a razão de 25% sobre a remuneração permanente do cargo do nível superior, G1, e para fiscal de contratos e fiscal de obras, adicional de 1% sobre a remuneração permanente do cargo do nível superior, G1 para cada contrato fiscalizado. 7º, trabalho noturno. Pelo trabalho em período noturno, para compensar o desgaste imposto pelo trabalho prestado, esporádica, eventualmente em horário noturno compreendido entre as 22 horas de um dia, 5 horas do dia seguinte, a razão de 25% de acréscimo sobre o valor das horas trabalhadas nesse período. 8º, difícil acesso ou provimento para indenizar o deslocamento contínuo ou onde esteja lotado o servidor para local de difícil acesso em razão da dificuldade de utilização de transporte e ou da localização da unidade em valor de até 15% sobre a remuneração permanente do cargo quando a distância for entre 15 e 50 km da sede do município, 35% sobre a remuneração permanente do cargo quando a distância for superior a 50 km da sede do município, não sendo possível a percepção de 2 adicionais previsto neste inciso, quando o servidor adicional de difícil acesso ou provimento, excepcionados os servidores adstritos às regras do Estatuto do Magistério, que detém regras próprias sobre a presente gratificação e para todos os fins a gratificação prevista neste inciso, na hipótese de haver pelo servidor acumulação de cargos ou funções públicas, mesmo naquelas permitidas pelo artigo 37, inciso 16, a linha A, B e C da Constituição Federal. O servidor somente fará jus à percepção de uma vez da gratificação, independente de serem 2 as funções exercidas. Senhor presidente, eu retorno a palavra a outra pessoa que queira fazer a lei, continuar lendo para a gente. Vai, Monique. Artigo... Plantão. Continue no plantão. Plantão. Para indenizar o desgaste e cansaço físico pelo trabalho realizado com excesso de carga horária em escalas de serviços cumpridos fora do horário de trabalho normal, em valor proporcional ao número de horas trabalhadas, conforme condições e requisitos definidos em regulamento. 10. Atendimento rural. Para compensar a realização de trabalho ou pernoite fora da sede do município, será concedida gratificação à razão de 6% sobre a menor remuneração paga pelo município quando houver a pernoite dos veículos ou implementos do município no meio rural e não houver retorno do servidor à sede do município ou o retorno ocorrer às expensas do próprio servidor. E quando houver retorno à sede do município, nas hipóteses de trabalho sem necessidade de pernoite ou na hipótese de o servidor retornar à sede do município às expensas do erário municipal. O em veículo do município será concedido adicional à razão de 2% sobre a menor remuneração paga pelo município até o limite de 15 dias por mês. 11.
remoção. Para compensar o trabalho do médico quando necessário o acompanhamento de pacientes para outras cidades por meio da regulamentação de vagas ou qualquer hipótese de remoção de pacientes para fora da sede do município, definido em regulamento. 12. Sobreaviso. Para compensar a disponibilidade do médico para atendimento ou substituição imediata à razão de 1/3 ou 33,33% do valor fixado para o plantão. Parágrafo 1º. As gratificações discriminadas neste artigo não têm caráter permanente, podendo seu pagamento cessar a qualquer momento, independentemente de manifestação do servidor, e não se incorporam ao vencimento para fins de pagamento de qualquer outra vantagem financeira. Parágrafo 2º. Os critérios, os requisitos e os percentuais para concessão da gratificação serão estabelecidos em regulamento, observados os limites percentuais discriminados neste artigo, as condições e as áreas de atuação, assim como atribuições inerentes às funções e a natureza de suas atividades. Parágrafo 3º. Para a apuração do serviço extraordinário e do trabalho noturno, a administração poderá adotar mecanismo de controle e compensação de horas trabalhadas por meio de bancos de horas, a ser implementada pelo município, inclusive com a utilização de meios virtuais e eletrônicos ou instrumento por meio análogos, cuja regulamentação a quantidade serão afixadas por decreto. Artigo 38. Fica alterado o artigo 74 da Lei Complementar número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 74. Os servidores efetivos e os estáveis em atividade na data da publicação desta lei complementar e ocupantes de cargos integrantes do sistema de classificação instituído pela Lei Complementar número 03/2007 terão seus cargos e funções transformados conforme definido na tabela 1 do anexo 1. Parágrafo 1º. Será exigido dos servidores para a transformação do seu cargo a comprovação do atendimento dos requisitos de escolaridade e habilitação específica fixados para ocupar a função de enquadramento. Parágrafo 2º. A função ocupada e a lotação do servidor será determinada no ato que promover a transformação do seu cargo e corresponderá àquela de atribuições equivalente às tarefas exercidas na data da publicação dessa lei complementar. Artigo 39. Fica alterado o artigo 75 da Lei Complementar número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 75. Transformação do cargo ou simples reenquadramento importará a classificação do servidor na classe com base no seu tempo de serviço na Prefeitura Municipal, observados os parâmetros. Artigo 40. Altera o artigo 76 da Lei Complementar número 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 76. Transformação do cargo ou simplesmente reenquadramento importará a classificação do servidor do nível da progressão vertical em que houver compatibilidade com o valor nominal dos vencimentos atual do servidor, vedada qualquer redução. Artigo 41. Fica alterado o artigo 77 da Lei Complementar 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 77. A transformação do cargo ocupado pelo servidor se efetivará por ato do prefeito municipal depois de cumpridos todos os procedimentos previstos nesta lei complementar em regulamentação posterior, caso necessário. Artigo 42. Fica alterado o artigo 78 da Lei Complementar número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 78.
O servidor que tiver cargo transformado perceberá vencimento do novo cargo, acrescido de vantagens pessoais calculadas sobre esse motivo vencimento, garantidos os direitos e vantagens permanentes adquiridos até a vigência desta lei, e quando for o caso acrescido de vantagens pecuniárias instituída nessa lei complementar, após regulamentação posterior, se necessário. Artigo 43. Fica alterado o artigo 79 da Lei Complementar 03/2007, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 79. A admissão temporária em caráter excepcional e por prazo determinado com fundamento no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal será formalizada em contrato administrativo que assegurará ao admitido, durante a relação de trabalho, os direitos destacados nos parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal e outros atribuídos por lei ou regulamento, bem como vencimento da classe 1 da função que ocupar. Artigo 44. Fica acrescentado o artigo 79A, a Lei Complementar número 03/2007, com a seguinte redação: Artigo 79A. Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, a administração municipal, as autarquias e fundações públicas municipais poderão, mediante prévia autorização do prefeito municipal, com a indicação expressa da dotação orçamentária específica, do prazo, da função e da remuneração e a justificativa fundamentada, efetuar contratação de pessoal por tempo determinado das condições e prazos previstos nessa lei. Artigo 45. Fica alterado o artigo 80 da Lei Complementar número 013/2007, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 80. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, independentemente de prazos. 1. Assistência à situação de calamidade pública ou situação de emergência. 2. Combate a surtos endêmicos. 3. Realização de recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas por órgãos oficiais em que o município deva contribuir com a força de trabalho. 4. Admissão de professor substituto e professor visitante. 5. Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. 6. Atendimento de programas de saúde, de assistência social e outros que vierem a ser criados e mantidos através de convênios ou transferências advindas de outras esferas de governo. 7. Manutenção de normalização da prestação de serviços públicos essenciais à comunidade, quando da ausência coletiva do serviço, paralisação ou suspensão das atividades por servidores públicos por prazo superior a 10 dias e em quantitativo limitado ao número de servidores que aderirem ao movimento. 8. Atividades de assistência social, saúde, limpeza pública, educação e saneamento por aumento substancial da demanda em índices superiores à capacidade instalada de atendimento, na impossibilidade de remanejamento e inexistência de candidatos aprovados em concurso. 9. Para atividade administrativa que sejam essenciais e para as quais não haja quantitativos ou qualitativo suficiente para suprir a demanda enquanto houver demanda, necessidade ou até a realização de concurso público nas diversas áreas da administração pública municipal. Parágrafo único. A contratação de professores substitutos a que se refere o inciso 4 será feita exclusivamente para suprir a falta do docente da carreira, por consequência de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e exercício de função, confiança
aumento imprevisível da demanda e afastamento ou licença de concessões obrigatórias e na inexistência de candidato aprovado em concurso ou ainda nas hipóteses de o vínculo estatutário estar suspenso na forma da lei. Artigo 46. Fica alterado o artigo 81 da Lei Complementar número 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 81. A seleção do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feito mediante 1. Nas hipóteses dos incisos 3, 6, 8 e 9 do artigo 80, realização de processo seletivo simplificado de provas. 2. Na hipótese dos incisos 4 e 5 do artigo 80, realização de processo seletivo de análise curricular e entrevistas. 3. Na hipótese do inciso 1, 2 e 7 do artigo 80, realização de entrevistas. Artigo 47. Fica alterado o artigo 82 da Lei Complementar 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 82. A remuneração do pessoal admitido por prazo determinado será fixado no respectivo contrato, observados os valores fixados em lei e as vantagens previstas para a função ser ocupada, sendo assegurado ao contratado a gratificação natalina, o adicional de férias, o gozo de férias anuais, os encargos previdencial social e o direito de petição, na forma de concessão dos servidores de carreira do município. Artigo 48. Fica alterado o artigo 83 da Lei Complementar 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 83. O termo de admissão em caráter temporário será regido pelas normas de direito civil e pelo direito administrativo. Extinguir-se-á sem indenizações por 1. Conveniência e oportunidade administrativa. 2. Pelo término do prazo contratual. 3. A pedido do servidor temporário. 4. Por justa causa com apuração em sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar ocorrido na forma da lei. Parágrafo 1º. Quando a extinção se der por conveniência administrativa justificada antecipadamente pela autoridade proponente, o servidor temporário terá direito a receber a gratificação natalina proporcional e, caso tenha trabalhado por 12 meses consecutivos, adicional à indenização por férias não gozadas. Parágrafo 2º. O prazo de 12 meses para exercício do direito ao abono de férias e a indenização corresponderá à soma dos períodos consecutivos trabalhados. Artigo 49. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 88 da Lei Complementar 013/2007, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. O servidor que integra o quadro suplementar, se estáveis, ocuparão funções correspondentes à função ou atribuições na data da vigência desta lei, observado para a identificação da função a disposições constantes desta lei complementar e a correlação constante dos anexos desta lei. Artigo 50. Fica alterado o artigo 90 da Lei Complementar número 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 90. Os professores, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e outras carreiras cujo piso salarial venha a ser fixado por lei federal ou estadual, observarão os valores e percentuais nela fixadas e eventual aumentos e reajuste salarial além dos valores fixados no respectivo piso poderá ser concedido mediante os critérios observados pela administração municipal e desde que haja disponibilidade orçamentária e a observância dos demais princípios que regem a atividade administrativa. Artigo 51. Fica alterado o artigo 91 da Lei Complementar número 03/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 91. Cabe ao prefeito municipal transformar os cargos em comissão existente na data da publicação dessa lei complementar em outros da mesma natureza de provimento,
para ajustamento às novas denominações simbólicas e remuneração fixadas nos anexos desta lei. Artigo 52. Fica transformados os cargos da tabela do anexo 1, plano de cargos e carreiras, Lei Complementar número 013/2007, pelas tabelas 1 e 2 do anexo 1 desta lei, revogando-se as tabelas anteriores e estabelecido na tabela 3 do anexo 1 a substituição do anexo 3 da Lei Complementar número 013/2017, vencimento dos cargos efetivos. Só verificando, né? Será que essa lei é 013/2007? É que está 17, viu? O artigo 52. Artigo 53. Fica transformada as funções de agente administrativo e técnicos de serviço de saúde 1, constante das tabelas do plano de cargos e carreiras, Lei Complementar 03/2007, passando as referidas categorias e denominarem-se assistente administrativo, cujo vencimentos e atribuições passam também a integrar o anexo da presente Lei Complementar. Capítulo 3. Das demais disposições. Artigo 54. Fica alterado o artigo 23 da Lei Complementar 09/2007, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 23. Os professores em exercício das unidades escolares gozarão de um período de recesso escolar e outro de férias assim distribuído. 15 dias entre duas etapas letivas considerada recesso escolar. 30 dias no término do período letivo considerado férias. Artigo 55, artigo 10 da Lei Complementar número 001/2008 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. A Secretaria de Administração e Governo, SEAG, será assim estruturada: 1. Secretaria Municipal. A. Setor de Protocolo e Arquivo. B. Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio. C. Coordenadoria de Contratos. D. Coordenadoria de Convênios. E. Coordenadoria do Gabinete do Prefeito. Supervisão de Cerimonial. Supervisão da Junta do Serviço Militar. Setor de Ouvidoria. F. Coordenadoria de Comunicação e Eventos. G. Setor de Informática. 1.1. Departamento de Compras. Setor de Compras e Cotações. 1.2. Departamento de Recursos Humanos. 1.3. Departamento de Controle Interno. 1.4. Departamento Jurídico. A. Coordenadoria de Dívida Ativa e Execução Fiscal. B. Coordenadoria de Proteção do Consumidor, PROCON. 1.5. Departamento de Licitação. A. Coordenadoria de Licitação. Setor de Licitação e Pregão. 1.6. Departamento de Gestão de Contratos. Artigo 56. O artigo 11 da Lei Complementar 01/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 11. A Secretaria de Finanças e Planejamento, CEFIP, será assim estruturada. Secretaria 2. Secretaria Municipal. 1.1. Departamento de Contabilidade. A. Coordenadoria de Contabilidade. B. Coordenadoria de Tributação e Fiscalização. C. Coordenadoria do Tesouro. D. Coordenadoria de Planejamento. Artigo 57. Anexos 1, tabela 1 e 2 da Lei Complementar número 01/2018 passa a vigorar com a seguinte redação: quantidades, cargos, por nomeação, por valor do cargo e por designação e percentual. Quantidades: 6 secretários. Cargos, subsídios, valor 5.968. 10 cargos de diretor de departamentos DAS1, valor 4.709,25, por designação, a função FG1, ou por gratificação 70%. Quantidade, 19, coordenador.
DAS 2, o valor de salário R$ 2.968,01, por designação FG2 ou por gratificação percentual de 50%. Quantidade 17, chefe de setor, DAS3, valor de salário R$ 1.928,44, designação FG3 ou por percentual de gratificação 30%. Quantidade 16, supervisor de serviços, DAS4, valor do cargo de R$ 1.648,23, designação FG4, 20% de gratificação. Tabela 2, cargos e funções de assessoria, quantidades, cargos, por nomeação, valor do cargo, por designação e porcentagens de 1. Assessor especial, ASS1, por nomeação, valor do salário R$ 4.002,86, por designação FG1 e gratificação de 70%. Quantidade 1, assessor especial 2, ASS2, salário de R$ 3.296,47, FG2, com a gratificação de 50%. 17, assessor técnico 1, AST1, salário R$ 2.472,33, FG3, por designação, e a porcentagem de 40% de gratificação. 20, assessor técnico 2, AST2, salário de R$ 1.997,25, gratificação, por designação FG4 e gratificação até 30%. 33, assistente técnico 1, AST3, salário de R$ 1.530,51, FG5, que é a designação, e 20% de gratificação. 29, assistente técnico 2, AST4, de R$ 1.136,11, designação FG6 e 10% de gratificação. Artigo 58, fica revogados os artigos 9º, 14, 23, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 70, 71, bem como os parágrafos 1º do artigo 84 do Plano de Cargos e Carreira da Lei Complementar 013/2007. Artigo 59. Fica revogado os incisos 1 e 2 do artigo 82, bem como o inciso 9 do artigo 86 da Lei Complementar 012/2007. Artigo 60. Fica revogado os parágrafos únicos do artigo 32 da Lei Complementar 01/2018. Artigo 61. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogada integralmente a Lei Complementar número 01/2005 e demais disposições em contrário. Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, 19 de fevereiro de 2020. Cacildo Dagno Pereira, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, conceda-me a questão de ordem. O que vem a seguir são exposições sobre o projeto, são argumentos do prefeito para aprovação da referida matéria. E também, na sequencial, alguns quadros dispondo das funções que foram aqui expostas. Mas todo vai tratar justamente da matéria que acabou de ser lida. Eu peço, Vossa Excelência, consultar o plenário se pode haver dispensa desses escritos. Consulta o plenário sobre o requerimento verbal do pastor João Leite. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Tudo bem. Está encerrada a leitura.
Peço ao setor administrativo que encaminhe o projeto de lei complementar às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Em conformidade com o disposto no artigo 163 do nosso regimento interno, deixo a palavra livre aos senhores vereadores que queiram fazer uso. Lembrando que os senhores devem fazer suas inscrições junto ao primeiro secretário e o tempo máximo e improrrogável é de 5 minutos por vereador. Com a palavra, vereador Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Boa noite a todos aqui. E eu quero... Tive semana passada, quarta-feira passada, eu acho que a Monique teve lá. A Monique teve lá na escola municipal, Raimundo Cândido de Araújo. E à tarde eu fui lá no hospital, na escola. Realmente lá, a situação lá é muito difícil de a gente ver o que as crianças estavam passando, porque lá não funciona o ar-condicionado, e aonde que vem vindo a dificuldade há quanto tempo, que não é hoje, é mais de ano que vem acontecendo, e não tem o que hoje está falando, todas as vezes que a gente vem aqui falar as mesmas coisas. Então acho assim que todo mundo tem direito de fazer o que quer e o que não quer, mas eu fiz um protocolo de um documento. Foi quarta-feira da semana passada, que até hoje o prefeito não me informou o que vai acontecer pela escola. Onde que eu acho assim, um vereador poderia ter, pelo menos, chegado do prefeito uma informação, o que vai acontecer com aquela situação, que falta energia para todos, toda a sala de aula ali, falta energia porque os ar não pode funcionar. Isso, a informação que pode chegar aqui e o prefeito vir informar em cima desse protocolo o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, que a população de todos que funciona, que vai na escola, que tem pai, que tem funcionários pela prefeitura, professor, aonde que está acontecendo isso aí há quanto tempo e não é feito nada para procurar resolver alguma coisa que a gente pode chegar aqui e falar assim, prefeito, é isso. Não, o prefeito não fala, não resolve, e eu quero documento do que eu protocolei isso aí dentro da Câmara, e eu quero aqui deixar claro para o presidente, eu quero aqui que esse documento que eu fiz semana passada, o prefeito tem que dar informação. Assim, um vereador que não tem um documento que você faz para o prefeito não faz nada no dia a dia. Aí o que tem que fazer, ele tem que fazer documento e trazer por mim. Pode falar. Mas... O senhor protocolou aqui na casa ou aqui na Câmara? Na Câmara? Sim. Mas só que até hoje não tem informação para nada. E hoje os professores não têm aula, porque ninguém tem condições de ficar dentro de uma sala daquela lá. Portanto, a Monique teve lá e não tem condições de alguém ficar lá. Porque, tipo assim, as pessoas acham que todo mundo acha que não sabe o que está acontecendo. Sabemos, só que, porque só não vem informações para a gente chegar aqui e informar na próxima sessão aqui o que a gente está falando. Só que não chega com condições aqui de a gente fazer nada. O prefeito não chega aqui e falar nada para ninguém. Então, acho assim, o mandato dele é até 31/12/2020, porque ninguém tem condições de ficar numa situação daquela lá. Eu tenho falar para todos que a situação vai só piorando, cada dia que passa mais. Senhor vereador, o senhor protocolou no executivo o documento, né, vereador Luiz Carlos?
Vereador, não tenho conhecimento do protocolo. Senhor... Qual o servidor, senhor protocolo? Tá bom, vereador. Com a palavra, a vereadora Tereza. Boa noite a todos, cumprimentar os vereadores, presidente, vereadora Monique, todos aqui presentes. Eu venho a essa tribuna para reforçar e agradecer a reivindicação que nós fizemos na reforma da Pestalozzi. Então, eu estou muito feliz hoje, porque o primeiro dia que nós tivemos com o doutor Quirino, que deu a notícia dessa indenização, foi a primeira coisa que ele me chamou no canto, chamou o prefeito e falou: eu quero que você reforme e cuide da Pestalozzi. E hoje, graças a Deus, a gente vai estar inaugurando, segunda-feira, às 10 horas, para mim, do qual eu faço parte também da Associação Pestalozzi. Eu fico muito grata por ter dado essa atenção à Pestalozzi, as crianças especiais que tanto precisa, né? A gente sabe que está lá desde o começo, o Nídia, a gente sempre esteve acompanhando lá, e outros vereadores. Então, a gente tem orgulho hoje de vai estar inaugurando na segunda-feira. Também, Deus já deixar aqui um abraço a todas as mulheres, porque dia 8 é Dia Internacional da Mulher, e sexta-feira vai estar tendo um evento a partir das 2 horas. Então, gostaria de estar convidando todas as mulheres. A gente vai estar no Salão Municipal, vai ter brindes, vai ter um corte de cabelo, vai ser bastante coisa. Então, eu quero convidar todas as mulheres para estar lá na sexta-feira. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Monique. Corrigindo aqui, senhor presidente, é a próxima sexta-feira, no dia 6, tá? Porque amanhã, sexta-feira, vai confundir. Na próxima, no dia 6, tá ok? Boa noite a todos. E para fazer aí, dar força às palavras do meu colega Cabecinha, nós já tínhamos conversado, senhor líder do prefeito Josué, na semana passada, a respeito desse assunto, e tem elaborado aqui na casa, para uma questão de protocolo, um requerimento que vai correr na segunda-feira, a respeito de esclarecimentos e prestação de documento para essa casa, da reforma da escola municipal. Até Vossa Excelência, se posterior puder pegar uma cópia da minha mão e correr atrás disso, porque, assim, eu gostaria de dizer aqui, em meu nome, que eu fico muito chateada quando eu escuto nas redes sociais que os vereadores não fazem nada, né? E eu costumo dizer assim, você que quer ser um político, não pode falar que a gente não faz nada e querer sentar aqui, que fica feio. Eu acredito que aqui todo mundo, a seu ver, está correndo atrás. E quando o assunto é município, é cidadão, a gente tem colocado as nossas colocações, talvez são divergentes, mas eu tenho certeza que é sempre para melhorar a prestação de serviço. Por isso que eu falo assim, líder do prefeito e presidente dessa casa, que o prefeito Cacildo, com a base política dele, não tem usado o poder de dirimir problemas que tem aqui na casa. Que eu vejo que o negócio é tacar gasolina. Eu fico olhando politicamente, a preocupação aqui, acabou de falar a esposa do vice-prefeito, vereadora Tereza, e se hoje, né, o prefeito Cacildo é alguma coisa, o vereador Messias, que não pode negar o início da carreira dele, foi através do vice Miltim. E hoje eu vejo assim, o descaso com que isso é tratado. Em relação a todos os colegas vereadores aqui, que têm um potencial político, e talvez nós não participamos da mesma opinião, como o vereador Toninho, nunca vi o vereador sendo utilizado realmente para aquilo que ele veio, a força que veio do campo, presente, ali eu não vejo espaço. O vereador Josué, quantas vezes o vereador Josué levou essa Câmara inteira, junto com a presidência do pastor João Leite, para que pudesse estar abrindo espaço para o prefeito, junto aos deputados estaduais e deputados federais,
Quem aqui na administração não ia querer um vereador Messias, que eu falo, Messias, que você na frente de linha de serviço, eu nunca vi igual. O cara consegue colocar 50, 100 pessoas para trabalhar com sucesso, todo mundo com um sorriso na cara. Então, é isso que eu vejo. Eu gostaria muito que, ao invés da administração e do executivo usássemos para colocar fogo, que nos usássemos para resolver problema. Eu venho aqui, líder do prefeito, dizer para Vossa Excelência que o problema da escola municipal foi incompetência. É um poste. Os ares condicionados foram adquiridos em 2016. Desde 2016 que está ali a luta. Não, faz, então vamos pegar na reforma, vamos colocar o poste. Pedi um poste que não era adequado. Agora, eu em conversa com o engenheiro Atos, o engenheiro disse que queria barganhar com a Electro que pudesse aceitar o poste que veio pela segunda vez errado. Então, assim, é incompetência. Quando a gente fala das lâmpadas de LED, até o vice-prefeito, vereadora Tereza, estava na sala quando eu indaguei, maravilha a lâmpada de LED, mas cadê os postes? Aonde não tem luz, está escuro do mesmo jeito. Nós queremos iluminação onde não tinha. Ah, vai licitar os postes. Nenhuma obra no município correspondeu ao cronograma que está. Portal da transparência não se consegue atualizar. Então, tem problema aí. E que essa casa fosse usada. Eu fico preocupada. Eu vejo essa casa correndo atrás de maquinário caríssimos. E tinha maquinário fazendo serviço para empresa particular, que afere lucro com isso, e não só um dia. Então, existe problema. E essa casa está aqui para defender o cidadão. Então, eu gostaria muito que o cidadão, de todo, o cidadão que recebe a prestação de serviço, o cidadão, nós estamos aí no ano de pleito eleitoral, que pudesse acompanhar o serviço dessa casa. E, principalmente, nos respeitasse em relação à nossa prestação de serviço. Né, que a gente tenta, a gente fala, a gente coloca ofício, inclusive, senhor presidente, tem um ofício protocolado na casa para Vossa Excelência, para que pudesse dar andamento, para que a gente observasse a situação do servidor, da empresa do servidor Atos na casa. Tem uma sentença em julgado, que eu estou até dando uma olhada nela, em que fala que não pode prestar serviço, que cometeu-se um crime de improbidade. Então, a gente tem que saber, pode, não pode, está errado, não está errado, porque acaba que todos os problemas de infraestrutura dessa casa, com esse recurso da CESP, que foi tão almejado, e são 37 milhões, acaba caindo na fiscalização do servidor Atos, que tem uma sentença condenado por improbidade a respeito disso. Então, a gente pede agilidade nos ofícios e que nos respeite em relação à nossa prestação de serviço. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador José Messias. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui nossos vereadores, vereadora Monique, vereadora Tereza, nossos parceiros aqui. Tive com o CIB hoje cedo, nós estamos com a frente de serviço no Mutum, vereadora Monique. Lá deu umas fortes chuvas lá no Avaré, e já está lá, os operadores estão ficando lá, né, porque a distância é muito longe. E estamos também com outra frente de serviço na Lago Azul, que estava com problema, com escavadeira e 4 caminhões lá fazendo um aterro no Areião, vereador Nides, na Lago Azul. E esse é o cronograma do serviço que nós está tendo, que o secretário de obras CIB me passou. E as máquinas vão vir, né, patrolando a estrada até na Mateira, e vamos atender a toda a região. Aqui da Árvore Grande, ali já foi feito o serviço ali, e as coisas tá caminhando. Eu acredito que todos os vereadores foram convidados para estar na inauguração da Pestalozzi, né? Ficou um sonho a Pestalozzi. Agradecer a empresa, que é uma empresa da nossa cidade, né, que fez um serviço, vereador Nid, de qualidade, né, os meninos, e que Deus abençoe eles, a gente sabe que essas empresas ocorre uma licitação, e eles participam da licitação, e a empresa que dá o preço mais barato é a empresa que concorre ao serviço. Mas está de parabéns a empresa dos meninos aí, do seu Antônio Costa aí do Depósito Santa Rita, né, pelo um serviço de qualidade. Então, vamos estar lá na segunda-feira, né, na inauguração. Vocês vão ver lá a obra, que, gente, de parabéns.
Então, a gente fica contente aí, e as coisas estão acontecendo. Tem também eu tive na creche lá e perguntei o prazo da entrega, né? Eles falaram que a reforma em março agora eles entregam a creche, né? Que a empresa que vai fazer a cobertura já estão fazendo sentando os azulejos, e a empresa que vai fazer a cobertura já está aí, é outra empresa que vai cobrir, então é meio rápido, que é metálico, né? Então ele garantiu que março agora, final de março, eles entregam a creche. Para dar conta, a gente sabe do sofrimento, né, que a gente tem ouvido de vocês, do clamor da população, né, os vereadores aqui também, que não é fácil naquela casa lá, naquele aperto lá, então tenho certeza que vai estar se resolvendo. Que vai ter um playground, né, para as crianças, então vai ficar muito boa a creche lá, que vai dar mais condições para os alunos, para os nossos alunos, e os professores também. Então, a Prefeitura Nova também acredito que nesse projeto da iluminação, da energia, né, que vai, acho que agora em fevereiro, em março também já inaugura, né, a Prefeitura. A empresa já está aí executando a parte elétrica. E é isso aí. E Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Josué. Senhor presidente, cumprimento todos os colegas vereadores. Quero informar que eu fui acionado pelos munícipes sobre a questão da água ali na Escola Municipal Raimundo Cândido. Tive a oportunidade hoje de me deslocar do gabinete popular, o qual eu ocupo nesta casa, na ala dos vereadores, Francisco, e observar o pleito da munícipe. Chegando lá, fui recebido pela diretora e o primeiro questionamento é sobre a energia para ligar os ar-condicionado. Mas estava bem, ventilador funcionando, bem tranquilo. Eu disse que na modernidade que nós estamos hoje, é lamentável acontecer isso. Muito lamentável. É um erro gravíssimo. E a gente pôde deparar da obra que foi feita ali. Porque quando nós fomos lá, vários vereadores, prefeito, acompanhando também os secretários, o engenheiro Atos, nós fizemos muitas solicitações verbais, outras fizemos por escrita, que nem na creche, que foi mencionado pelo vereador. Tive o prazer de protocolar também o pedido da reforma da Pestalozzi, um pleito atendido agora, dito aqui pela vereadora. Faço parte também desta reforma, solicitando do Executivo. E a diretora, na questão da água, a questão, ela disse: olha, vereador, nós vamos requerer, né, mais 3 bebedouros, que não é o suficiente quando dá o pico aí da necessidade de atendimento. Fui também aonde está instalado o poste e estava 2 funcionários, inclusive o eletricista, que fez todo o padrão, e ele não foi condenado nenhum trabalho do padrão, não foi condenado do transformador. O que está sendo substituído, inclusive eles estavam já atuando na retirada do poste. O poste. E o poste, ele foi fixado no lugar que tem que ser, mas ele tem problema de medida. E eu disse: diretora,
Isso é um trabalho de licitação, é um trabalho de engenheiro, é um serviço que já foi passado aos competentes, às pessoas responsáveis, e nessa conversa tal, só para a Electro vir fiscalizar, tem que ter um outro profissional para pegar uma medida lá do poste da rua, trazer no poste, ligar todo aqueles fios do padrão no transformador, e a CESP, a Electro, ela só vem, confere e liga. Isso quem me disse foi o eletricista, conhecedor da área. E a gente vê, eu falei, qual é a culpa hoje da Câmara Municipal? Qual é a culpa? Os ar-condicionados estão todos ligados, melhor dizendo, estão todos instalados. E a gente vê e é cobrado na Câmara esse tempo, esse período, essa situação. Mas agora a gente vê, conversando ali com os profissionais, vê que está sendo resolvido. E a gente fica contente que está tendo uma atuação para ser resolvido. Então, quero dizer às pessoas que me procuram que eu vou a loco, eu vou no local, eu estou falando de mim, e a gente vê que as coisas estão andando. E parabéns, tão criticado aquela reforma, tão tumultuado, né? Mas não há de se negar que foi uma das melhores que já sofreu aquela modificação. Bem diferente de outras pessoas que queriam que caia na cabeça das crianças. Passando a ordem do dia, em atendimento ao artigo 164 do Regimento Interno, determina o primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possamos iniciar a ordem do dia. Antônio Coral Costa. Presente. Cleodenide Ferreira de Freitas. Presente. Aimee Monique Castro de Lima Garcia. Presente. João Freire Leite. Presente. José Messias de Souza. Presente. Josué Nogueira Martinez, presente. Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Presente. Rui Fernandes Castelo Branco. Presente. Tereza de Jesus da Silva Souza. Presente. Havendo quórum para deliberação, declaro aberta a ordem do dia e não havendo mais matéria tratada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.